a igreja, e acho que eu não preciso ir à igreja, que basta estar na minha casa. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela é a noiva de Cristo. A igreja, ela é o edifício, né? Então nós precisamos compreender isso, porque Cristo pagou um alto preço pela sua igreja. E é muito bom estarmos aqui. É bom conhecermos novos irmãos, é bom nós estarmos em comunhão, é bom nós estarmos juntos. E a alegria, eu estou falando isso para dizer que estou muito feliz com o convite e de poder, nessa noite, ministrar aqui junto com os irmãos. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Carlos Lima, Carlos Eduardo Correa de Lima, mas na Penha me chamam de Carlos Lima. Lá tem dois Carlos, o Carlos Henrique, talvez conhecido de vocês aqui, pelo menos do David e eu, Carlos Lima. Lá na Penha, hoje, nós somos, se não me falha a memória, são 7 pastores. Tá? E eu e o Carlos Henrique somos os pastores que têm uma atividade, além, né, da atividade eclesiástica, nós também, o Carlos Henrique trabalha no Mackenzie como capelão, e eu sou professor na Universidade Cruzeiro do Sul, inclusive, como eu estava comentando agora há pouco, eu dou aula aqui no campus de Guarulhos também. Tá? Então, sou professor ali da universidade já faz 12 anos, e sou pastor hoje, então, ali na Penha, trabalhando ali junto com o reverendo Amauri, junto com o reverendo Wellington, Michael, Carlos Henrique, o Cássio, que é o vice-presidente hoje da PMT. Então, assim, é uma grande bênção estar ali, assim como é uma grande bênção estar aqui hoje junto com os irmãos e poder compartilhar a palavra. Eu conheci o Evangelho, queridos, em 1991, quando eu tinha 17 anos, e hoje sou casado. Se eu soubesse que estava aberto para as mulheres também, teria trazido a minha esposa, né? Mas sou casado já, completei 29 anos de casamento agora, no dia 25 de junho, 29 anos de casamento, bênção. Tenho 2 filhos, a Eduarda, que tem 17 anos, e o João Pedro, que tem 13 anos. E o tema que me foi passado aqui para essa noite, vejam só, olha o tema, que bênção, hein? Nós vamos falar para os machos hoje. Vamos falar para os machos. O tema que foi colocado foi liderança masculina. Então, veja só, liderança, vamos fazer um recorte aqui, tá? Liderança, o que é liderança? O que nós pensamos, o que vem à nossa mente quando nós estamos pensando em liderança? O que vem a ser liderança? Liderança, se eu pegar pelas Escrituras, nós temos um tema vasto. Se eu fizer alguns recortes, por exemplo, eu posso falar de liderança pegando apenas o livro de Números, não posso? Sim ou não? Pego lá, por exemplo, Moisés e todas as dificuldades que ele passou na peregrinação, ou seja, naquele período ali de 38, 40 anos ali de peregrinação no deserto. Então nós vamos ter ali um período em que a sua liderança por muitas vezes foi colocada em xeque, ele passou por inúmeras dificuldades, teve que apresentar respostas, mas principalmente ele teve que conduzir o povo a um local, a um lugar, que nem ele mesmo entrou, é verdade, mas ele teve que conduzir o povo. Poderíamos falar sobre um outro recorte, poderíamos pegar Josué. Josué aprendeu, né, com Moisés, ele cresceu ali, e consequentemente nós poderíamos falar da liderança dele. Poderíamos chegar lá em Josué capítulo 13, e quando diz assim, Josué já está entrado em dias, e há muita terra ainda para ser conquistada. O que Josué fez até esse momento? E poderíamos falar do livro de Juízes, não poderíamos? Temos ou não temos liderança no livro de Juízes? Poderíamos falar de liderança a partir de Samuel, sim ou não? Poderíamos falar de Samuel, porque ele é um grande líder que, inclusive, já no final do período dos juízes ali, vai promover a unidade de todo aquele estado, o estado de Israel, as tribos, né? Mas nós poderíamos falar sobre o primeiro rei de Israel, Saul. Foi bom ou foi ruim? O que vocês acham? Mais ou menos? Foi bom ou foi ruim? Nós poderíamos falar de Davi, e de toda a prosperidade que Davi trouxe para esse povo. O Davi que sai de lá do meio das ovelhas,
né, e que se torna o grande líder, né, de Israel, que unifica definitivamente as 12 tribos, e consequentemente nós poderíamos falar de Salomão, nós poderíamos falar dos reis que vieram depois. Poderíamos ou não poderíamos falar de João Batista? O que vocês acham? João Batista foi um líder? Poderíamos apontar João Batista como um líder, sim ou não? O que vocês acham? Sim, né? João Batista também, um grande líder. Depois a gente até pode dar uma pincelada aí sobre João Batista. Mas falar dos apóstolos, falar da liderança de Jesus, falar de muitos líderes. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um líder que talvez ele tem algumas características e que me faz pensar essa questão. Primeiro, como eu coloquei aqui, liderança. Depois, o tema ele diz, não é qualquer liderança, ele faz um recorte, é liderança e é liderança masculina. Então, minhas senhoras, por favor, retirem-se. Brincadeira. Não é isso, pelo contrário. Vamos ver então aqui o que as Sagradas Escrituras têm a nos mostrar a respeito dessa relação homem, mulher, mulher, homem. O que a Bíblia fala a respeito disso? Pastor, a Bíblia fala que a mulher deve se submeter ao seu marido. Verdade isso? Então, acalma seu coraçãozinho aí. Vamos ver isso. Outro ponto importante que nós precisamos entender é que o tema que ele colocou, então, liderança masculina, e eu chamo a atenção para esta questão de forma veemente, porque, vejam só, eu sou professor dos cursos de publicidade e propaganda, relações públicas e jornalismo. O público para quem eu dou aula hoje, agora começa a apertar, né? Porque, inclusive, eles estão gravando. Mas, amém, se eu tiver que sair daqui preso hoje, não tem problema. Vocês vão junto comigo, não vão? Me acompanha lá? Porque, assim, o público que eu dou aula hoje é um público onde eu, já há 12 anos, eu venho percebendo isso, uma crescente, e hoje, mais de 45% eles se dizem LGBTQI, ou, se não, aí você tem ali uma proporção de cerca de 70%, 75% de simpatizantes. Então, pegando no total ali, todos eles simpatizantes. É uma sociedade que hoje fala muito do empoderamento feminino, sim ou não? Fala muito do empoderamento feminino. E não tem nada de errado com isso também. O que nós precisamos é fazer a leitura disso. Lembram da questão da cosmovisão? Nós precisamos entender isso à luz das Escrituras. Até vou fazer algumas menções aqui que são importantes para nós pensarmos a questão da mulher também na sociedade. E aí, quando eu penso, por exemplo, nessa questão do empoderamento feminino, é claro, nós vamos ver no próprio discurso, dentro dos meios de comunicação de massa, dentro do entretenimento, dentro do produto cultural que é disponibilizado hoje para a nossa sociedade, nós vamos ter aí mudanças significativas em relação ao discurso do papel da mulher na sociedade. Então, uma sociedade que cada vez mais ela se caracteriza como uma sociedade feminina. Uau! É isso mesmo, pastor? Eu tenho algumas, eu não estou aqui com achismos, né? Eu tenho algumas considerações para fazer e eu vou mostrar isso, mostra que realmente isso é uma realidade. Qual é a consequência disso? Eu mesmo tenho percebido isso, porque não estou aqui generalizando, não estou dizendo que são todos, tá? Mas você encontra hoje uma grande parcela da nossa sociedade de jovens, tá? De jovens que se dizem heterossexual, gostam de meninas, pretendem se casar, ter filhos. Você tem uma grande parcela da sociedade, mas você nota, mesmo nesses meninos, por muitas vezes, um comportamento afeminado. Ele é hétero, ele gosta de mulheres, mas a fala dele, o modo como ele se coloca, o modo como isso coloca daquela forma. Mas por quê?
que nós estamos vendo isso cada vez mais? Tem uma questão para isso. Então, nós estamos falando de liderança, liderança masculina, e aí é liderança masculina na igreja. Vocês fizeram, foi vocês que fizeram esse recorte, não fui eu não. É liderança masculina na igreja, e é liderança masculina na igreja e na sociedade. O que isso significa? Eu estou entendendo, então, que nós precisamos entender, então, o nosso papel enquanto líderes e como que nós conseguimos dar uma resposta satisfatória para a nossa sociedade hoje, segundo as Escrituras. Veja, até agora eu não fiz juízo de valores. Eu não estou dizendo aqui de questões de certo, de errado, ou disso e daquilo. Não estou fazendo isso. O que eu estou pontuando aqui são algumas questões que a gente precisa pensar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus na epístola de 2 Timóteo, na segunda carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, para Timóteo, na verdade, não de, mas para Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo, aí sim, que ele escreveu para o jovem Timóteo. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: onde Timóteo estava quando Paulo direcionou essa carta a ele? Vocês têm alguma ideia? E houve silêncio na terra. Onde ele estava? Alguém aí? Onde? Isso, perfeito. Então vamos lá. Por que eu fiz questão de mencionar isso? Olha só, capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E aí nós precisamos, é claro, ver todo o contexto. Não posso pegar apenas esse versículo aqui. A carta é uma carta muito pessoal, a carta talvez mais pessoal do apóstolo Paulo, direcionando para Timóteo e dizendo para ele isso. E aí no versículo 15 ele diz: e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amém? Boa palavra ou não é? É uma boa palavra. O que essa palavra tem a ver com liderança? Tudo a ver com liderança. Vamos ver aqui então. Primeiro, se nós voltarmos lá para o contexto, de Éfeso, Paulo prega a palavra de Deus em Éfeso, não pregou? Pregou a palavra de Deus lá, e prosperou, não prosperou? Paulo ficou ali por cerca de 3 anos ali, e a palavra prosperou de tal forma, naquele lugar, que um ourives se incomodou, e o que ele faz? Arruma uma grande confusão, não é isso? Ou eu estou falando alguma bobeira aqui? É isso, não é? Aí arruma ali uma grande confusão, Só para vocês terem uma ideia, esses homens ficaram ali durante 2 horas gritando o quê? O que eles ficaram ali gritando? Grande é a Diana dos Efésios. Quem é a Diana dos Efésios? Por isso que eu estou colocando aqui dentro, estou contextualizando, para nós entendermos onde eu quero chegar com essa questão toda. Veja, Paulo escreve para um jovem pastor, um pastor que está na cidade de Éfeso, ok? O que era essa cidade? Uma cidade com cerca de 250 mil habitantes. Quantos mil habitantes tem Guarulhos hoje? Uau! Bem diferente, não é? Então, olha só, uma cidade com cerca de 250 mil habitantes. Essa cidade era uma cidade extremamente próspera, ela estava entre as 4 maiores cidades daquela época: Roma, Atenas, Corinto, Éfeso, era uma das grandes cidades daquela época. E essa cidade, onde Paulo ele prega, diz a palavra de Deus que não somente nessa cidade, mas na Ásia ali toda, prosperou a palavra de Deus, a ponto desses homens se incomodarem com isso. Durante 2 horas, esses caras ficaram gritando ali: grande é a deusa, grande é Diana, deusa dos Efésios. Quem é Diana? Diana também era chamada de Artemis. Artemis era a deusa da caça. Artemis era a deusa que cuidava, olha só, das gestantes. Artemis era a deusa do parto. Artemis era a deusa da caça. Artemis era uma das deusas mais queridas. E essa deusa, pasmem,
parece que ela tinha algum problema com os homens. Ela tinha algum problema com os homens. Alguns desses homens, por exemplo, porque chegou a dizer para que talvez fosse um caçador melhor do que ela mandou matar. Só isso. O outro ela transformou num cervo e depois ele morreu, comido pelos cachorros. Ártemis, muitos pensadores, olhando para essa deusa, eles entendem que ela representava bem essa questão do feminino, dentro daquela época. Quem é Ártemis, quem é Diana hoje para a indústria cultural? Uau! Quem é? A Mulher Maravilha, gente. É a Mulher Maravilha. Diana. Aqui nós temos algumas questões, claro, que contextualizar dentro disso. Paulo prega a palavra ali, a palavra prospera. Paulo escreve uma carta para essa igreja, não é verdade? E nessa carta, é interessante que no capítulo 3, quando Paulo fala que ele é o apóstolo dos gentios, o que mais ele diz ali? Ele diz que estes gentios, e aqui a gente está falando do público-alvo, para quem Paulo está falando, para quem Paulo está direcionando a sua fala. E ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o público para quem Paulo está falando. Quem era esse público? Estava sem Deus, longe das alianças, gentios, que acreditavam em Diana, que acreditavam em Ártemis, que acreditavam em todas essas coisas, mas agora eles estão se convertendo dessas mitologias, dessas crendices e voltando-se para o Deus vivo. Paulo, então, no capítulo 3, ele fala ali sobre um pouco mais, depois ele passa a trazer algumas orientações no capítulo 4, no capítulo 5, ele vai inclusive trazer ali questões acerca da família, do relacionamento entre homem e mulher, o casamento. E muitos acham que é um texto separado, e não é um texto separado. Paulo está dando uma orientação geral. No capítulo 5, versículo 1, ele começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Não é isso que ele começa dizendo? E aí ele continua ali as orientações, até chegar nas orientações acerca da família. Muito bem. Eu estou contextualizando isso daqui tudo para dizer para vocês, algum tempo depois, então passados, muito tempo depois, Paulo passa por pelo menos 2 aprisionamentos. Esse aqui é o segundo aprisionamento depois desses fatos. E quando Paulo chega agora nesse momento, que ele escreve essa carta para Timóteo, Paulo está preso, ele diz isso várias vezes nessa epístola. E quem está ali agora é Timóteo, e Timóteo é um jovem pastor que provavelmente precisava ali de um ânimo, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra. Nós vemos isso pelo próprio contexto. Paulo está encorajando este jovem pastor, Paulo está falando com ele diretamente, e ele tem algumas características que são muito interessantes. Timóteo, ele foi um dos líderes mais destacados da igreja primitiva, e aí, olha só que interessante, ele era tímido e doente, mas ele foi um grande cooperador do apóstolo Paulo, um grande cooperador. Ele não foi qualquer cooperador. Se vocês olharem o contexto das cartas e de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que ele é um grande cooperador do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tem uma grande afeição a este jovem, no sentido de instruí-lo, no sentido de contar com a sua com o seu trabalho, de contar com o seu apoio, com o seu companheirismo. Enfim, Timóteo não é qualquer pessoa que está ali caminhando ao lado do apóstolo Paulo, não. E ele é um líder muito interessante, porque é um líder que foi instruído desde a sua infância. Embora ele tivesse um pai grego, ele foi instruído pela sua avó e pela sua mãe nas Sagradas Escrituras. Ele aprendeu as Sagradas Escrituras, e é isso que Paulo chama a atenção dele agora aqui, de quem o aprendestes e como ele aprendeu as Sagradas Letras desde a infância, e que isso o torna forte. Quer dizer, o que torna forte ele não é ele, ser humano, porque pelo que nós percebemos pelo contexto, ele tem algumas características, algumas dificuldades enquanto pessoa para desenvolver inclusive o próprio ministério, mas quem fortalece ele é Deus, e quem está dirigindo a vida dele é Deus. Quando nós pensamos nisso, então nós pensamos, vamos lá,
dentro do recorte que vocês fizeram aqui. Primeiramente, nós pensamos na liderança. O que é liderança? O que é ser um líder? Enquanto eu pego uma água aqui, vocês pensam aí. O que é um líder? Como é que nós podemos pensar um líder? Ora, nós podemos pensar um líder, claro, conforme nós olhamos para a nossa sociedade hoje, a nossa sociedade é uma sociedade que está dentro de organizações. Se você pega um sujeito chamado Max Weber, ele vai trabalhar muito essa questão. Ele vai falar que a sociedade, né, contemporânea, isso, claro, Max Weber, final do século XIX, início do século XX, deixando bem claro isso, né? Então, assim, mas ele já trabalhava naquela ocasião essa questão de uma sociedade que começa cada vez mais se submeter menos ao Estado, se submete menos ao rei, se submete menos e se submete mais ao seu chefe, ou seja, que está lá dentro, né, da organização, dentro da empresa. Essa sociedade, ela pensa a liderança a partir daquilo que se pode fazer, ou daquilo que se pode ser feito dentro de uma organização. Então, liderança, hoje existem inúmeros cursos sobre liderança. Liderança aí dentro das organizações, o gestor eficaz, aquela coisa toda, aquele cara que vai trazer resultados, tanto econômico como outros tipos de resultados para a empresa, de acordo com aquilo que foi estabelecido dentro do objetivo organizacional, do objetivo de marketing, objetivo de comunicação e assim por diante. Então, esse é um sujeito que precisa conduzir, levar as pessoas a fazer algo. Mas nós também podemos pensar em liderança pensando líderes que fizeram, de alguma forma, conduziram as pessoas a algum tipo de processo. Por exemplo, se eu pensar, Martin Luther King, foi um líder ou não foi? Ele é considerado pela sociedade um líder ou não? Mahatma Gandhi, sim ou não? Sim, também, não é verdade? São considerados líderes. Mas eu posso pensar em líderes como líderes de Estado, presidente, um primeiro-ministro, um governador, um prefeito, também são considerados lideranças, não são? Mas, de acordo com as Escrituras, quando eu penso liderança, de acordo com as Escrituras, eu estou pensando em alguém que foi chamado, por alguém que foi comissionado, por alguém que foi instruído por Deus. Sim ou não? É assim que eu penso liderança aqui. Muitas das lideranças que nós vemos nas Escrituras, talvez nós poderíamos dizer assim, mas pelo que nós estamos lendo aqui, talvez esse sujeito não chegaria nem mesmo a uma liderança. Aliás, Paulo chama atenção em 1 Coríntios, quando ele fala, olha, notem na vocação de muitos de vocês, que não foram chamados muitos sábios, instruídos, não é verdade? Segundo o mundo. Mas, o que Deus ele faz? Deus, ele torna pessoas, muitas vezes, instruídas, em grandes líderes. Exemplo disso, Daniel era instruído, um grande líder. José, também muito capacitado. Agora, muitos, não necessariamente. Você vai ter líderes que eram muito mais simples em vários aspectos, mas que manifestaram uma grande liderança. Então, não é essa a questão é quem Deus chamou. Quem Deus está agora chamando e está dando condições, instrumentos para que Ele possa conduzir a outros. Então, a primeira coisa que eu vejo, assim, quando eu penso em liderança, a partir das Escrituras e a partir desse texto de 2 Timóteo, é que quando Paulo está procurando fortalecer Timóteo, ele também está procurando fortalecer a minha pessoa e a sua pessoa. Podemos pensar dessa forma ou não? Porque quando nós pensamos na liderança na igreja, por muitas vezes, os líderes se desanimam com muitas coisas, se abatem, ficam esgotados, enfim, há um esgotamento, por muitas vezes, por várias razões, por muitos motivos. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e nós pensamos que quem está conduzindo o processo é Deus, então, opa, peraí, eu acalmo o meu coração,
Porque eu posso encontrar dificuldades, eu posso encontrar obstáculos, eu posso encontrar várias situações complicadas, como por exemplo Timóteo se nós lermos aqui essa carta, nós vamos ver aqui problemas de muitos abandonaram o apóstolo Paulo, ele relata isso. Alguns deles aqui se tornaram hereges, ou simplesmente abandonaram o caminho e foram viver, como Demas, por exemplo, que amou o presente século e foi viver segundo a sua própria vontade. As heresias eram extremamente complicadas nesse período, e quando nós vemos as cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele já escreve essas cartas corrigindo muitas heresias que começaram a surgir já logo no início mesmo da igreja. Ensinamentos errados, precipitados acerca de Cristo, acerca da palavra e muitas coisas. Mas quando nós olhamos para a liderança hoje dentro da igreja, ela é uma liderança que foi vocacionada, chamada e que ela é instruída por Deus, segundo a palavra de Deus. Amém? Veja, lê alguém aí para mim, por favor, Filipenses capítulo 2 e versículo 20. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 e versículo 20. O que diz aí? Olha aí, o líder que é chamado por Deus é o líder que não está buscando os seus próprios interesses. E quando nós olhamos para todos esses tipos de lideranças que eu pontuei aqui, seja o prefeito, o governador, o presidente, seja o líder que trouxe uma grande contribuição, por exemplo, como Martin Luther King, ou outras lideranças que nós podemos ver dentro da sociedade, mas, de uma certa forma, o que nós percebemos é que são guiados, são orientados, muitas vezes, pelos seus próprios interesses. O líder cristão, e aí quando nós estamos falando de liderança, a primeira coisa que o líder cristão ele precisa entender é que eu, enquanto líder, eu preciso compreender, entender que eu estou aqui para servir, e não para ser servido. Que eu estou aqui para cooperar, que eu estou aqui para contribuir, que eu estou aqui para ajudar, que eu estou aqui para ser parte do corpo de Cristo, e que, enquanto parte do corpo de Cristo, eu aqui contribuo para que a igreja seja, de fato, uma, e que todos nós venhamos pensar a mesma coisa e venhamos glorificar a Deus com o mesmo pensamento. É assim que o líder deve ser. O líder, ele deve ser claro. Nós poderíamos pontuar aqui muitas questões, como por exemplo, o líder ele deve ser alguém que vê à frente, um visionário, né? Alguém que se antecipa, alguém que está conduzindo um processo. Nós poderíamos trazer tudo isso. Mas aí nós esqueceríamos de um princípio muito interessante. Lembram-se quando Israel pediu um rei, porque eles queriam um rei como todos os outros povos tinham um rei? O que o Senhor fala para Samuel? Olha, não se preocupa, não fica triste, porque não foi você que eles estão rejeitando a mim para que eu não reine sobre eles. Então, quando nós temos a consciência de que quem está reinando, que o cabeça da igreja é Cristo, nós estamos aqui então para servir uns aos outros, e nós estamos aqui para cooperar. Isso é uma grande diferença em relação a todas as outros tipos de lideranças que foram apresentadas aqui, uma liderança organizacional, uma liderança de Estado, uma liderança, seja ela qual for, ela é totalmente diferente desse princípio que nós estamos colocando aqui. Porque uma liderança que nós não estamos aqui pensando quem é o maior, quem é o menor, nós não estamos pensando aqui quem vai se sujeitar a quem, mas nós estamos pensando aqui de que forma nós vamos servir uns aos outros. É assim que nós estamos pensando. Então eu queria dar essa pincelada antes de mais nada, claro que foi só uma pincelada mesmo, a respeito do que viria a ser a liderança. Só gostaria de chamar a atenção para um outro princípio que é muito importante, que quando nós pensamos nas falhas de um líder cristão, as falhas de um líder religioso, de um líder que está à frente da igreja, essas falhas, elas são muito complicadas, porque, lembra que eu falei agora há pouco de João Batista, né?
João Batista, ele é o precursor, ele veio preparar ali o caminho para o Messias. No entanto, João Batista ele manifesta uma dúvida. Capítulo 11 de Mateus, diz o texto que João Batista estava preso, e ele então toma conhecimento, de acordo com Lucas capítulo 7, Jesus, ele ressuscitou ali um menino na cidade de Naim, e aquilo se espalhou, chegou ao conhecimento de João Batista toma conhecimento daquilo, e João Batista pega então 2 discípulos, de acordo com o relato de Lucas, e fala para que João Batista vá até Jesus e pergunta: és tu mesmo ou devemos esperar um outro? Ele manifesta dúvida. Por que ele está com dúvida? Ele está com dúvida porque João Batista, ele está pensando no seu discurso, na sua palavra, no seu sermão. E qual era o sermão de João Batista? Era um sermão de juízo. Ele diz, quando ele está lá vendo os fariseus e os saduceus chegando para serem batizados, ele disse assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer entre vocês mesmos que nós somos filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Eis que o machado já está posto à raiz. Ele está falando de juízo. Só que aí ele olha para o Messias, para Jesus, e ele não está vendo juízo. Talvez ele queria ver alguns ali queimados, ali, queimadinhos, tostadinhos, né, pelo fogo. Ele não está vendo isso. Inclusive Herodes, que mandou prender ele não está vendo isso. Mas o povo também tinha uma percepção errada a respeito de João. Tanto que Jesus, logo em seguida, chama a atenção da multidão e diz assim: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não, João Batista não é um caniço agitado pelo vento, ele é um homem forte, determinado. O que vocês foram ver no deserto, então? Um homem bem vestido? Não, os que estão bem vestidos estão nos palácios. O que vocês fossem ver? Um profeta? Eu digo mais que um profeta, é nele que se cumpre as profecias de Malaquias. Muito bem, e aí Jesus então chama a atenção daquelas pessoas e comenta ali sobre a brincadeira de algumas crianças, né? Então algumas crianças brincando e são insatisfeitas, toca a flauta ou canta lamentações, é como se eles dissessem assim: ó, vamos brincar agora de casamento? Olha que brincadeira legal, vamos brincar de casamento. Aí daqui a pouco a criança fala assim: ah, mas brincar de casamento é muito chato, não é legal, então vamos brincar de funeral. Olha que legal, hein? Brincadeira legal, funeral. Quem vai ser o coveiro? Quem vai ser o defunto? Opa, não é legal não, não quero brincar de defunto não. Aí eles também não querem brincar de defunto, então o que acontece? Jesus fala assim: olha, essa geração ela é assim, ela é insatisfeita. Porque veio João Batista e vocês falam: tem demônio, porque ele não come e não bebe. Aí veio o filho do homem que come e bebe, e vocês dizem: olha um glutão aí, beberrão. Então assim, é uma geração insatisfeita, não se contenta com a liderança, não se contenta com os líderes. Mas aqui nos chama atenção para uma outra questão também. Esse povo estava sendo humilhado, porque eles estavam dominados por Roma, e agora o que acontece? Diante de toda aquela humilhação, daquele domínio, talvez eles esperassem ver nas lideranças saduceus, fariseus, uma resposta satisfatória que pudesse consolar o coração deles. Mas o que eles viam? Hipocrisia. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Porque o povo que chega na nossa igreja, muitas vezes, está com o coração dolorido, machucado, pessoas que estão perdidas, que precisam de uma resposta satisfatória, e aí nós precisamos apresentar Jesus para essas pessoas, porque o nosso dever é esse, e dizer, o que Jesus diz nesse mesmo texto? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O nosso dever é esse. Agora, quando nós falhamos como liderança, é um problema sério, porque as pessoas já não encontram respostas satisfatórias no mundo, na sociedade, na filosofia, nos sociólogos, os grandes pensadores da nossa época, e aí eles esperam uma resposta daqui, da liderança. Então a liderança precisa tomar cuidado. Eu queria chamar a atenção dessas questões. E aí vamos falar então da liderança masculina propriamente dito. Como que a liderança masculina então ela pode contribuir com todas essas questões? Primeiro, quando nós pensamos em liderança masculina, nós precisamos pensar em papéis. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes eu quero corrigir uma grande falha que existe já há muitos anos. Eu quero citar inclusive 2 teólogos aqui importantes, um deles o John Stott,
E é importante nós falarmos isso. Quando Deus criou o homem e a mulher, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança, não é isso? Ou Deus criou só o homem, o macho, à sua imagem e semelhança? É isso que diz a Escritura? Vamos lá, irmãos, é isso que diz a Escritura? Não, não é isso. Diz que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, quando eu olho para a mulher, eu vejo na mulher o que é a imagem e semelhança. Quando eu olho para o homem, eu olho e vejo a imagem e semelhança. Então, é isso que nós precisamos entender. Não somente isso, quando nós olhamos então para a questão, quando Efésios está falando que a mulher deve se sujeitar ao seu marido, na verdade, o que as Escrituras estão falando ali é de papéis, que é uma coisa que a nossa sociedade não entende hoje. Então, o que o feminismo ele faz? Ele faz hoje um apelo, e eu não estou falando que todo tipo de feminismo ele está errado, tá, gente? Mas ele faz um apelo hoje muito forte e instigante para uma contrapartida que, na verdade, não traz uma solução para a sociedade. Pelo contrário, porque não consegue compreender, à luz das Escrituras, que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas que, por exemplo, precisam entender isso, nós homens, a mulher, ela não deve, e a palavra submissão ali, ela precisa ser entendida dentro do contexto mesmo. A palavra submissão ali precisa ser entendida junto com a palavra em amor. Precisa entender, de acordo com o contexto bíblico, que a mulher ela é uma auxiliadora do homem, uma adjuntora, ela está caminhando junto com o homem, e que Deus, portanto, ele colocou papéis para o homem e para a mulher. No caso do homem, o homem foi dado ao homem a liderança. Agora a gente precisa pensar algumas coisas. Qual é o papel da mulher, então? Quando nós olhamos para as Escrituras, a mulher tem dois papéis assim que eu gostaria de destacar aqui, que são maravilhosos, né? Um deles, quando a gente olha assim para a mulher na aliança, é essa questão de que a mulher é uma auxiliadora. Não é menor e nem é maior, ela é auxiliadora, ela está caminhando junto com, ela está andando junto com o homem. No entanto, tem um outro papel muito interessante, que nenhum homem jamais poderá viver isso, que é a maternidade. Isso é algo peculiar da mulher, e é maravilhoso demais. Portanto, fica muito claro pelas Escrituras, que Deus designou papéis para essa mulher. Assim como designou papéis para o homem, e no caso, as Escrituras diz que o homem é o cabeça, e que, portanto, o homem, ele, cabeça em que sentido? No sentido de ser ele o líder. Mas os homens hoje lideram os processos? O que vocês acham? Uau, agora eu provoquei. Vamos lá. Coisa simples. Coisa simples. Se eu pegar Deuteronômio capítulo 6, se eu pegar Deuteronômio capítulo 8, quando a palavra de Deus fala que a palavra ela deve ser inculcada na cabeça do menino, que o menino deve ser ensinado quando você está caminhando com ele, quando você está, que você deve colocar a palavra em todos os lugares, que você deve ensinar, que você deve fazer isso. O que a palavra de Deus está nos chamando a atenção ali? Um dos papéis do homem, que é líder, você é líder, meu irmão? Então vamos aprender isso. Nós precisamos aprender a liderar os processos dentro do nosso lar. O que isso significa? Eu vou ensinar a palavra para os meus filhos. Não, tem escola dominical. Misericórdia, irmão. Escola dominical é um instrumento que ajuda muito os irmãos, as crianças, os irmãos, as irmãs, a todos conhecerem a palavra de Deus. Mas é o papel de cada um de nós, sabe? Aquela coisa, vamos agora usar a linguagem mesmo dos homens aí que gostam de futebol. O craque, ele faz o quê? Ele chama a responsabilidade para si. O time está jogando mal, aí daqui a pouco vem lá o camisa 10, ele chama a responsabilidade para si, e ele fala, agora eu vou fazer. Linguagem do futebol, não é assim? É ou não é? Dentro de casa é a mesma coisa, queridos. Nós precisamos chamar a responsabilidade e entender que quem ensina os meus filhos sou eu, tenho que sentar do lado deles e ensinar a palavra de Deus para eles e tirar as dúvidas deles. E eu não estou colocando aqui, irmãos, longe, meu lar não é perfeito, tá? Mas eu fico
Você não imagina a alegria que eu sinto quando os meus filhos chegam do meu lado e falam assim: pai, eu queria tirar uma dúvida aqui sobre tal coisa. Opa, é agora. Eu dedico tempo para os meus filhos, dedico muito tempo para os meus filhos. Eu faço questão de levá-los. Claro, nem todos têm essa condição, eu entendo isso perfeitamente, irmãos. Tá, eu não estou colocando aqui, nem estou padronizando comportamentos, agenda, não estou padronizando, não é nada disso, mas eu estou falando o seguinte: nós precisamos encontrar maneiras, meios, para que nós possamos estar juntos dos nossos filhos e ensiná-los a sagrada. Veja o que o texto de 2 Timóteo diz. Olha para o texto de 2 Timóteo. Agora, eu faço questão de sentar do lado da minha filha e ensinar a palavra para ela, de sentar do lado do meu filho e ensinar a palavra para ele. Porque eu me sinto nessa responsabilidade. Essa não é uma responsabilidade da escola. Tá, agora colocando outras questões, matemática, geografia, história. Tá. Eles vão aprender isso na escola. Mas a escola não tem a responsabilidade, a escola tem a responsabilidade de trazer conteúdo para eles. Mas a responsabilidade de educá-los é minha. E eu não abro mão disso. Não abro mão. Meus filhos precisam aprender com o pai. E a presença do pai é fundamental. A presença do homem numa aula de escola dominical para crianças é fundamental. Vocês já pararam para pensar nisso? A presença de homens ensinando dentro da igreja, ela é fundamental. Não que as mulheres não possam fazer isso, eu não estou dizendo isso. Mas o homem precisa chamar a responsabilidade para si e dizer: eu vou fazer essa parte. Outras questões aqui, que nós poderíamos levantar aqui, que também são importantes dentro do papel do homem, dessa liderança masculina. Nós poderíamos falar de criar os filhos, de dar o exemplo necessário para os nossos filhos. Enfim, a liderança masculina, ela precisa estar ali. E aí, como eu vinha falando para vocês inicialmente, nós estamos numa sociedade do empoderamento feminino. Voltando para Efésios, você tinha ali a deusa Ártemis. Muita gente acha que essa questão LGBTQI, essa questão, da feminilidade, é uma questão dos nossos tempos. Não, gente, não é. Sempre foi assim. Sodoma, Gomorra. Quando você olha para as Escrituras, você vai ver aqui, você pega, por exemplo, a própria sociedade dos gregos, eles eram assim, tá? Então, nós precisamos entender que essa não é uma questão particular dos nossos tempos. Claro que isso está ficando cada vez mais, assim, a voz deles está cada vez mais ali presente, mais contundente, presente em muitos lugares. Quer ver? Indústria cultural, vamos lá. Indústria cultural. A princesa, na década de 1960, ela precisava do beijo do príncipe. Então, ela estava lá, já há muito tempo, adormecida. Aí vem o príncipe, vai lá, dá um beijão nela, opa, voltou à vida. Hoje as princesas são descoladas, gente. A Merida, ela não quer nem casar. Vocês já assistiram o Valente? A Merida não quer casar, não. A Merida, inclusive, ela acha que os príncipes ali são um bando de bobões. O negócio dela é arco e flecha. Se você pegar lá a releitura da Rapunzel, porque o que a indústria cultural ela faz? Pegando até um outro autor aqui, o Roland Barthes, falando sobre signo, significado, significante, esvaziar o sentido de algo e ressignificar. Ou seja, quando você pega hoje, nessa releitura das princesas, elas são totalmente diferentes, elas são descoladas, elas são independentes, elas não precisam do homem. Que homem, que nada. A Tiana lá, ela vai montar o restaurante dela, e o príncipe lá, que era o sapo, ele ainda continua sendo um sapo, mas é um sapo que não vai resolver nada para ela. É ela mesma que vai resolver, ela vai ter o restaurante dela e ela vai resolver a vida dela. Ela vai ser uma empreendedora, ela vai ser uma mulher de negócios. Quando você olha, então, para isso, dentro da sociedade, e esse discurso cada vez mais contundente, e aí, como eu falei para vocês, eu queria chamar a atenção aqui de duas falas. Uma delas
é a do John Stott, quando ele diz assim, olha só, questões de como os homens trataram as mulheres ao longo dos séculos. Então, o teólogo John Stott afirmou que, abre aspas, o histórico de opressão às mulheres é tão extenso e abrangente que se faz necessária uma reparação por parte da própria sociedade dominada pelos homens, fecha aspas. E ainda diz que, abre aspas, a identidade das mulheres foi definida pelos homens da forma mais degradante possível, especialmente quando as mulheres eram vistas pelos homens como objetos sexuais, fecha aspas. Eu, como professor de publicidade e propaganda, é um absurdo. Durante muitos anos, as mulheres foram representadas exatamente dessa forma. Campanhas de publicidade e propaganda de cerveja. A mulher, ela é um objeto. Isso é degradante. A forma como os homens trataram as mulheres ao longo de todos desses anos, desses séculos, e é exatamente isso que o John Stott está falando aqui. A mulher, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, portanto, a mulher, ela não pode ser vista como um objeto sexual. E aqui vem uma outra coisa, se eu, como líder masculino, preciso cuidar dos meus filhos, preciso ensinar os meus filhos, preciso educar os meus filhos, eu, como líder masculino, eu preciso entender que eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? Eu não ouvi um amém aí. É assim que eu preciso estar dentro de casa. Amar a minha esposa, eu sou líder. Amar a minha esposa, me dedicar a ela, cuidar dela, ter carinho, afeto, enfim, tudo isso, eu preciso ter isso em mente. A mulher não pode ser vista como um objeto. Um outro teólogo, o Gerhard von Gröning, ele diz assim, abre aspas, tenho uma confissão a fazer. Já houve muitos momentos em que eu poderia ter sido mais consciente, ter tido mais consideração em relação às mulheres, em várias áreas ou aspecto da vida, fecha aspas. Então, quando nós olhamos para o histórico, foi bom as mulheres serem vindas, não foi? Sim ou não? Foi bom, porque nós, enquanto homens, nós precisamos pensar isso. Nós precisamos pensar que nós vivemos hoje numa sociedade, para pensar, feminicídio é um dos crimes que mais cresce. E aí, eu acabei de pontuar aqui para vocês que nós temos uma grande quantidade de LGBTQI e, portanto, muitos homens, inclusive que se dizem hétero, com um comportamento, muitas vezes, assim, muito afeminado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós precisamos parar para pensar. Homens não gostam de mulheres? Porque ou bate, ou despreza elas como Deus criou para que elas fossem a nossa auxiliadora e caminhassem conosco? Isso não pode acontecer. Então, se eu sou um líder masculino, eu preciso entender que eu devo conduzir esse processo de acordo com as Escrituras. Homens precisam olhar para as mulheres de uma forma diferente, com amor, com carinho e, principalmente, liderar o processo. E liderar o processo é totalmente diferente do que nós vivemos na nossa sociedade. Então, não precisa ficar aí invocando o feminismo ou mesmo o empoderamento feminino. Basta que nós façamos aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. E homens e mulheres vão viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus está dizendo, com muita dignidade. Então, quando a gente fala de liderança masculina, a gente precisa pensar nisso. Como eu estou criando meus filhos, como eu convivo com a minha esposa, e aí sim, como que eu vou ser então? Como eu sou um líder dentro da minha casa, consequentemente eu vou ser um líder dentro da igreja, ou eu vou ser um hipócrita. Já ouviram isso? Sujeito dentro de casa é de um jeito, mas dentro da igreja é de outro, totalmente diferente. Agora, se esse sujeito ele for na casa dele como ele e ele quiser ser na igreja como ele é na casa dele, muitas vezes ele vai ter alguns problemas. Por quê? Porque dentro da igreja, como eu falei, se a nossa temática aqui é liderança masculina na igreja, eu preciso pensar, eu cuido dos meus filhos, eu ensino a palavra de Deus para os meus filhos, eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou para ela. Então, como líder cristão, eu vou ter competência para ser o mesmo
diante dos meus irmãos. Ou seja, eu vou entender que eu, enquanto líder cristão, eu preciso ensinar a palavra de Deus. Eu preciso educar as crianças segundo a palavra de Deus. Eu vou ter um olhar diferente. Se vocês olharem para o Timóteo, ele tem exatamente essas características de um servo, de um líder, que vai cuidar da igreja, que olha para os interesses da igreja e não para os seus interesses próprios. E, consequentemente, se eu cuido dos meus filhos dentro de casa, e se eu ensino a palavra de Deus para os meus filhos dentro de casa, dentro da igreja eu vou fazer o mesmo. Quando eu olho para as crianças, quando eu olho para os adultos, quando eu olho para os idosos, quando eu olho para a igreja, eu também sinto vontade de ensinar, de educar, de ministrar a palavra de Deus, de fazer a mesma coisa. Mas eu faço na igreja aquilo que eu já faço dentro da minha casa. O que mais? Se eu amo a minha esposa, se eu dedico a minha vida à minha esposa, com todas as dificuldades que nós podemos ter dentro do casamento, eu falei para vocês, eu estou casado já faz 29 anos, eu me casei, eu tinha 20 anos. 29 anos de casamento, quantas dificuldades, quantos problemas. Já passei por desemprego, já fiquei 1 ano desempregado, irmãos. Já passei por muitas dificuldades, por muitas situações difíceis dentro do casamento, mas em tudo isso, Deus nos deu graça, caminhamos juntos, crescemos juntos, e para a glória de Deus, nós hoje vivemos uma família cristã, onde nós, dentro ali da nossa casa, como eu já falei, não é um lar perfeito, mas é um lar onde nós procuramos orar, conviver, compartilhar a palavra de Deus. Enfim, nós vivemos tudo isso. Temos problemas? Temos. A minha filha, por exemplo, recentemente, nós tivemos que tratar algumas questões relacionadas à ansiedade. Minha filha tem 17 anos, passou por um processo muito forte, que hoje, pelo que eu entendi, inclusive, isso é algo muito comum, né, nos adolescentes, principalmente depois da pandemia. Então, assim, ela passou por um processo de ansiedade, e tinha hora que minha filha me deixava doido, me deixava completamente maluco. E aí você fala assim, meu Deus, eu amo tanto, eu seria capaz de dar a minha própria vida por ela, mas tem hora que eu tenho vontade de dar uns tapas nela. É assim, porque é difícil, mas é o processo que nós caminhamos dentro do lar, dentro da família, nos amando. E claro, quando nós vivemos isso, nós vamos viver isso dentro da igreja também. E a liderança masculina precisa entender isso. Nós somos chamados por Deus para ser pastores, presbíteros, diáconos, líderes, homens de fé que cuidam de pessoas. É isso. Liderança masculina, então, na sociedade. E aí, eu termino com essa questão. A nossa sociedade é uma sociedade doente? Sim, por vários aspectos. Poderíamos falar que nós vivemos uma sociedade de consumo, aí você vai falar para mim, mas o homem sempre foi um consumidor. Sim, você pega lá, por exemplo, o autor Zygmunt Bauman, né, que escreveu 44 obras, morreu aos 93 anos de idade, e foi conhecido aí como o pensador da modernidade líquida, do líquido, né, dentre as obras que ele escreveu, Capitalismo Parasitário, O Mal-Estar na Pós-Modernidade, Modernidade Líquida, Amor Líquido, e aí vai. Ele diz o seguinte, o homem sempre foi um consumidor. O que difere a nossa sociedade é que a nossa sociedade ela vive em função do consumo. Portanto, ela é uma sociedade consumista. E ele vai dizer assim, tudo é consumo, tudo é consumo, inclusive as relações. Se trata as relações como se trata o consumo. Então, o cara comprou um smartphone, ele mal explorou tudo aquilo que o smartphone tem, aí o que ele diz? A publicidade já está dizendo para ele, você precisa ter um outro. Você tinha um iPhone 13, você já está atrasado, meu amigo, você precisa agora do 14. Né? Então, a publicidade vai fazendo isso, ela vai estimulando o consumo, e o indivíduo vai consumindo coisas até mesmo quando ele não precisa consumir. Porque é uma sociedade de consumo, de consumidores. E é isso, o Bauman ele vai dizer assim, isso é levado para a própria... Para os comportamentos, né? Comportamento íntimo. Então, o sujeito casa, enquanto essa mulher está me fazendo feliz, beleza. 2 anos depois, ela não me faz mais feliz, então eu troco, caso com outra. Como se aquela pessoa fosse um objeto
que pode ser trocado como se troca um smartphone, coisas desse tipo. É isso que ele está dizendo. Quando nós olhamos para essa sociedade, é uma sociedade doente. Vocês concordam comigo? É uma sociedade doente. Estou falando só de um aspecto. O que nós vamos falar sobre as inúmeras crises que nós temos hoje, relacionadas à questão da ansiedade, crise do pânico e muitas outras questões que nós poderíamos pontuar aqui. Então, uma sociedade que vive com muitos problemas, com muitas dificuldades. Agora, nós, cristãos, líderes, e eu queria chamar a atenção disso. Sou professor faz 12 anos, e às vezes eu escuto um cristão dizer assim para mim: essas campanhas de publicidade são nojentas, porque agora até apresentam homem beijando homem, mulher beijando mulher, e essas campanhas. Meu amigo, quem é que faz essas campanhas? São pessoas não cristãs, não têm o Espírito Santo, não conhecem a palavra de Deus e só está manifestando aquilo que elas entendem. Cadê os cristãos se preparando para serem publicitários e produzir um tipo de comunicação diferente? Cadê os cristãos advogados, médicos, dentistas, mecânicos? Cadê os cristãos que estão na sociedade para serem sacerdote do reino de Deus, para falar do reino de Deus, para propagar a palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus? Eu sou um mecânico, sim, mas eu sou um mecânico para a glória de Deus. Eu sou um publicitário, sim, mas eu sou um publicitário para a glória de Deus. Ou você acha que a Netflix vai produzir conteúdo que agrada a nós evangélicos? Oh, meu irmão, você está sonhando com algo. Hollywood vai produzir algo que vai, olha, enaltecer as... Não vai. A Globo, não vai. Os veículos de comunicação de massa, eles também visam lucros, e eles querem fazer aquilo que realmente vai gerar dinheiro para eles, que vai gerar lucratividade para eles. Então, quem tem que mudar somos nós, o nosso comportamento. Se nós queremos dar uma resposta satisfatória para a sociedade, se nós queremos ser relevantes naquilo que nós estamos falando, no nosso cristianismo, na forma como nós estamos vivendo o cristianismo, nós precisamos agir de fato e de verdade como líderes, e agir como líderes é entender a luz das Escrituras e, consequentemente, trazer uma cosmovisão para este mundo à luz das Escrituras. Nós precisamos ser, então, líderes de fato, e não ficarmos trancados, porque o nosso papel é missionário. Nós precisamos evangelizar, pregar, fazer missões. Nós precisamos investir nisso. Nós precisamos de publicitários cristãos. Nós precisamos de relações públicas cristãos. Não adianta você criticar um jornalista. Aliás, deixa eu contar aqui uma para vocês. Prometo que é a última, tá? Esses dias já faz o quê? Uns 2 meses. Uns 2 meses, uma repórter da Globo, ela foi chamada pelo âncora. Isso foi na Sport TV, acho que é isso, Sport TV, né? É um programa de esporte lá, e foi chamada lá a repórter. E a discussão naquela ocasião, isso uns 2 meses atrás, a questão era assim, se o Jorge Jesus voltaria ou não a ser o técnico do Flamengo. Aí eles fizeram ali um trocadilho. Jesus vai voltar, o Jesus voltará ou não? Aí a repórter, essa repórter de campo, quando foi chamada, eles fizeram esse trocadilho com ela, e o âncora falou assim: então, Jesus vai voltar ou não? Essa repórter respondeu da seguinte forma: diz as Escrituras que ele vai voltar, e eu acredito nisso. Uau! Eu falei, existe esperança. A repórter deu essa resposta na Globo, num programa importante de esportes. Vejam, eu falei assim, existe esperança. E é exatamente isso, nós precisamos assim, de cristãos envolvidos de fato e de verdade com a comunidade, com a sociedade, com o bairro, com os discursos, com tudo isso. Nós precisamos ser líderes de fato, porque nós fomos chamados para isso, queridos. Por isso que hoje eu falo abertamente. Eu trabalho faz 12 anos na Universidade Cruzeiro do Sul como professor. Os meus colegas de trabalho não são cristãos, pelo contrário,
mas enquanto eu estou com eles, eu dou testemunho. Esses dias uma discussão, um happy hour. Ah, mas o Paulo Freire, isso, aquilo. Eu falei assim, espera aí, antes de falar de Paulo Freire, vocês já viram o que os reformadores fizeram pela educação? Você já estudou alguma coisa sobre João Calvino e Genebra? Uma professora, esses dias chegou para mim, uma professora com pós-doutorado no Japão, aquela coisa toda, virou para mim e falou assim, Carlos, eu nunca tinha parado para pensar no cristianismo como você está me mostrando. Nós fomos chamados para sermos relevantes, líderes dentro da nossa sociedade. Amém, queridos? Então, primeiro, o que é liderança? O que é liderança masculina? E aí a gente precisa entender o nosso papel dentro do lar. Consequentemente, o que é liderança dentro da igreja e o que é liderança na sociedade. Espero que eu tenha ajudado aí os irmãos dentro dessa reflexão. E agora eu posso fazer o meu merchan, né? E aí eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte, queridos, como eu falei aqui em princípio, né, eu sou um dos pastores na igreja da Penha e hoje eu sou responsável pela área de educação da igreja. Então toda a área educacional, escola bíblica dominical, cursos que são ofertados lá, sou eu que cuido. E um dos cursos que nós já temos ali há muito tempo, por que eu digo há muito tempo? Porque quem idealizou isso foi o pastor Jean Francesco, que hoje está nos Estados Unidos, e foi fazer o doutorado dele lá, e teve algumas dificuldades, e acabou ficando por lá. Hoje ele pastoreia uma igreja lá nos Estados Unidos, mas ele idealizou essa escola de teologia chamada ETEP, Escola de Teologia da Penha. Depois essa escola passou pelas mãos do pastor Juliano Sócio, e o pastor Juliano, ele conduziu muito bem, veio a pandemia, e aí no período da pandemia ele começou a transferir a coordenação da escola de teologia para mim. E aí eu comecei a entender e pensar como que essa escola ela poderia ser diferente, como que ela poderia ser mais relevante. E aí, eu também, na Cruzeiro, sou coordenador de 2 cursos, né? Sou coordenador ali, aí você entendendo todo o processo, matriz curricular, carga horária, aquela coisa toda, eu falei assim, vamos montar um curso, acho que é melhor, do que apenas aquelas aulas nas quintas-feiras. Então, hoje nós temos um curso lá, que é um curso de teologia, para pessoas que são interessadas, que gostam de teologia, mas que querem também ou ser um líder dentro da igreja, ou ser um professor de escola bíblica dominical. Então, esse curso hoje ele está com a seguinte matriz, ele tem teologia sistemática, hermenêutica, teologia bíblica, história da igreja, história das doutrinas cristãs, cosmovisão, antropologia cristã, e aí nós finalizamos ou com liderança cristã, ou com educação cristã, para aqueles que querem ser professores de escola bíblica dominical. Qual é o custo? Não tem. Basta você fazer a inscrição, fez a inscrição e você vai fazer o curso. 2 anos depois eu vou mandar um certificado para você, olha que legal. Você não vai pagar nada, absolutamente nada, basta você ter interesse. Você fala assim, não pastor, eu tenho interesse em estudar teologia, eu quero estudar teologia, eu quero melhorar, eu quero... E aí nós temos mestres ali, pastores ali, como o reverendo Amaury Oliveira, o Wellington, né, que nós chamamos ele de Tom, nós temos ali o Cássio da PMT, nós temos, eu dou aula, vou convidar o pastor David para dar algumas aulas lá também, né? Então assim, o nosso único objetivo, qual que é? Transmitir a palavra de Deus e preparar líderes para a igreja cristã. Se vocês tiverem interesse, anota aí o meu Big Fone. Anotem aí, 11, para aqueles que tiverem interesse, me procurem, tá? E aí nós vamos colocar vocês primeiro no grupo da ETEP, da Escola de Teologia da Penha, e aí eu vou falar para vocês como que vai ser a inscrição agora para o próximo semestre, a partir do mês de agosto. Então, 11 9 9381 2917. 11 9 9381 2917. Como é que funciona? Aulas online e presencial. Online, então 20 horas, lá pelo grupo da ETEP, eu mando o link da aula para você, você vai assistir a aula online.
Pode fazer perguntas, a gente interage ali pelo chat, não tem problema nenhum. Manda perguntas. Depois disso, a aula também fica disponível no canal da igreja e também no canal da ETEP. O material, conteúdo, também vocês não vão pagar nada. Eu mando para vocês de graça o material. Eu sou produtor de conteúdo, acabo produzindo conteúdo, os outros professores também produzem o conteúdo e a gente manda o conteúdo para os alunos, sem problema nenhum. Não tenho interesse nenhum financeiro, nada disso. Pelo contrário, estou falando, o curso ele é totalmente grátis, basta apenas o seu interesse. Se você tiver interesse, quiser se preparar, fala assim, não, eu quero fazer esse curso de teologia, vamos fazer esse curso de teologia, você vai fazer o curso de teologia e você não vai ter nenhum custo para fazer esse curso de teologia. Amém, queridos? Esse era o recado que eu queria passar. Amém? Queridos, obrigado por me ouvir. Se tiver alguma pergunta, eu estou aí disponível. Tá bom?